Você já deve estar cansado de ver vídeos de pessoas dizendo que para você ser mais produtivo, você precisa se exercitar pela manhã, meditar, ler, acordar às 5:30 da manhã. E tudo isso ajuda, mas não é a única solução e não é a solução que funciona para todo mundo. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar uma solução diferente para esse problema. Vamos lá? Uma vez eu compartilhei nos stories a minha rotina como gestora das minhas empresas. Eu mostrei como eu planejo as minhas atividades e principalmente as minhas rotinas durante a semana para que eu chegue ao final de cada dia sem me sentir cansada e ainda tenha disposição para fazer outras coisas além do trabalho. E aí uma seguidora me perguntou como eu fiz para descobrir quais eram os melhores horários para mim. A resposta que eu dei para ela, e a verdade, é que eu testei muito durante um ano. Eu testei acordar mais cedo, acordar mais tarde, eu registrei como eu me sentia em cada dia, em cada turno do dia, dependendo do tanto de tempo que eu dormia, da hora que eu dormia, da hora que eu acordava. Então eu fiz realmente uma série de registros até eu encontrar os melhores horários para mim. Esse tipo de atividade eu gosto de fazer, mas talvez você não seja o tipo de pessoa que gosta de fazer esse tipo de coisa. A maioria dos empreendedores não gosta mesmo desse tipo de atividade, são pessoas mais criativas. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para você descobrir quais são os seus melhores horários sem ter que fazer essa série de registros, essa série de testes. Como você pode decidir ainda até o final desse vídeo quais são os melhores horários para você fazer cada tipo de atividade. Aqui nesse vídeo eu vou te dar duas opções de planejamento macro da sua semana. Uma opção caso você seja matutino e outra opção caso você seja vespertino. E pode ficar tranquilo que aqui nesse vídeo eu também vou te falar como você vai identificar que é matutino e como você vai identificar que é vespertino. Mas antes, se você é empreendedor e quer receber mais vídeos sobre gestão e produtividade de forma prática, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo. Então vamos lá para a primeira opção do planejamento macro da sua semana, que é a opção caso você seja matutino. Pessoas matutinas são aquelas que têm um pico de energia e motivação pouco tempo depois de acordar. Então elas têm um pico de energia e motivação aproximadamente ali às 10 horas da manhã, depois cai um pouquinho até chegar ali umas 2 horas da tarde, tem um momento de baixa, e no final da tarde tem mais um pequeno pico de energia e motivação, um pouco menor do que o primeiro, mas ainda assim bem significativo. Então se você acorda com bom humor, disposição, pronto para fazer o que você precisa fazer naquela manhã e você sente que de manhã é o seu momento mais produtivo, você provavelmente é uma pessoa matutina. Então nesse caso, priorize as atividades mais importantes e que exigem mais concentração para o início da sua manhã, para ali até antes do almoço. Assim, quando você voltar do almoço, no seu momento de mais baixa produtividade, você pode focar em atividades menores que exigem menos concentração de você. E no final da tarde, no seu novo pico de energia, você pode aproveitar para revisar as atividades do seu dia, revisar o seu planejamento mensal, semanal, como você prefere fazer, e entender qual é a sua atividade principal do dia seguinte, o que você precisa fazer até antes do almoço. Assim, na manhã seguinte, você já começa sabendo o que tem que fazer e não precisa revisar nada disso. Mas se você é uma pessoa vespertina, essa rotina não vai funcionar para você. Isso porque as pessoas vespertinas não começam o dia com pico de energia. Elas começam gradativamente ganhando energia ao longo do dia e tem um único pico de energia ali depois do almoço. Então elas começam o dia mais devagar, depois do almoço elas estão mais dispostas, estão mais produtivas e no final da tarde vai tendo também uma queda gradual. Se você se identifica como uma pessoa vespertina e trabalha em horário flexível, avalie se vale a pena para você acordar um pouquinho mais tarde, mas nunca depois das 10 horas. 10 horas seria ali o limite para você acordar. Porque mesmo que você seja vespertino, isso não significa que você vai produzir melhor se você acordar depois do almoço, se você só acordar à tarde. Apenas significa que o seu período de máxima concentração, disposição e energia está depois do almoço, está ali no início da tarde, ao invés do final da manhã. Então, quando você acordar e você estiver ali engrenando para começar o seu dia, eu recomendo que você comece revisando as suas metas, os seus projetos, as suas atividades, entendendo o que vai ser melhor para você fazer naquele dia, entendendo qual é a sua atividade mais importante daquele dia. Isso porque quando você fizer esse processo de revisão, você vai lembrar quais são suas metas, seus objetivos, por que você está trabalhando, e quando chegar ali no início da tarde, você vai estar muito mais motivado, não só pelo seu pico de energia natural, mas também porque você revisou tudo que era importante no início do dia. Então você vai chegar ali no seu horário máximo de energia, sabendo o que você precisa fazer, sabendo o que você precisa executar e com muito mais motivação. Isso vai fazer com que você também acorde um pouco melhor, você se desperte um pouco melhor para utilizar o seu máximo potencial ali no início da tarde. E é nessa hora que você vai se concentrar e fazer a sua atividade mais importante do dia. Quando você terminar essa atividade mais importante,
aí isso já vai também gradativamente perdendo um pouco mais da sua capacidade de concentração, da sua produtividade. E aí você pode partir para as atividades menores, que são mais simples de concluir e que não precisam de tanta concentração assim. Então você que é vespertino não precisa concluir o seu dia planejando o dia seguinte. Você pode concluir o seu dia apenas cumprindo todas as atividades que você tinha que fazer, porque no dia seguinte você vai começar revisando suas metas, seus projetos, suas atividades, a sua agenda, e assim você vai ganhar mais motivação para que você realize tudo naquele dia. E aí, você conseguiu identificar se você é matutino ou vespertino? Me conta aqui nos comentários. Diz matutino se você for matutino e vespertino se você é vespertino. Me conta nos comentários que eu quero saber. Mas independente da sua resposta, é muito importante que você se atente a um ponto no planejamento da sua agenda. Você precisa manter a humildade na hora de elencar as atividades que você vai realizar em um determinado dia. Eu digo isso porque a maioria dos empreendedores tem um traço de personalidade que é de hiperrealização. Você quer realizar muito, você sonha grande e você acha que você vai conseguir realizar um monte de atividades porque para você cada uma delas é importante. Mas isso não é verdade. E se você continuar alimentando essa ideia de que você sim consegue realizar 98 atividades em um dia só, você vai viver frustrado, eu sinto te informar. Porque como empreendedor, as atividades sempre vão chegar novas atividades, a sua lista de próximas atividades, a sua lista de coisas para fazer sempre vai crescer. Se você não conseguir identificar as atividades mais importantes que são realmente necessárias para você realizar no dia de hoje, você sempre vai ficar com essa sensação de frustração e de que você não conseguiu cumprir o planejado. Ser uma pessoa ocupada não é a mesma coisa do que ser uma pessoa produtiva, mas se você aprender a planejar a sua agenda do jeito certo, e manter o foco enquanto você executa suas atividades, você vai ser um empreendedor muito mais produtivo e com muito mais resultados sem abrir mão do seu tempo de qualidade. Aqui nesse vídeo eu te mostrei como planejar sua agenda do jeito certo de acordo com seus melhores horários. E já tem vídeo aqui no canal te mostrando como manter o foco no home office. Eu vou deixar o link para você assistir aqui na descrição e também no final desse vídeo. Eu te vejo lá.